Você já se perguntou qual a razão e os motivos dos 7 livros apócrifos que são incluídos na Bíblia Católica não terem sido aceitos no cânon bíblico? Vem comigo que eu vou te explicar. Se você gostar, comenta e compartilha esse vídeo. Nas Bíblias de edição da Igreja Católica Romana, o total de livros é de 73, porque essa igreja, desde o Concílio de Trento, em 1546, incluiu no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos, além de 4 acréscimos ou apêndices a livros canônicos, acrescentando assim ao todo 11 escritos apócrifos. A palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto. Isto em referência a livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas, ocultas. Os apócrifos foram escritos entre Malaquias e Mateus, ou seja, nesse período Deus não estava falando com nenhum profeta. Deus passou 400 anos sem falar com profeta. O último a ser usado foi Malaquias. Então foi nesse período que esses livros apócrifos foram escritos. Então como que esses livros seriam aceitos, sendo que Deus estava calado? Ou seja, o historiador Flávio Joséfo rejeitou-os totalmente. Nunca foram reconhecidos pelos judeus como parte do cânon hebraico. Jamais foram citados por Jesus, nem foram reconhecidos pela igreja primitiva. Os 7 livros apócrifos constantes das Bíblias de edição católica romana são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e Macabeus, 1º e 2º Macabeus. Os 4 acréscimos ou apêndices são Esté, no capítulo 10, a partir do versículo 4, sendo que Esté só tem o capítulo 10 até o versículo 3. Aí do versículo 4 por diante até o capítulo 16, do versículo 24, eles adicionaram. Cântico dos 3 santos, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Daniel 3, 24 a 90, só que na Bíblia protestante isso não tem. História de Susana também em Daniel. Bel e o dragão, ou seja, isso foram acréscimos que foram adicionados, sendo que na protestante não tem isso. A Igreja Católica Romana aprovou os apócrifos em 18 de abril de 1546 para combater o movimento da Reforma Protestante. Nessa época, os protestantes combatiam violentamente as novas doutrinas romanistas, a doutrina do purgatório, da oração pelos mortos, a doutrina da salvação mediante as obras. Aqui está algumas razões das rejeições dos livros apócrifos. Os livros apócrifos ensinam doutrinas que são contrárias ao que Moisés e outros profetas escreveram. Por essa razão não foram colocados entre os livros do Velho Testamento, nos dias de Esdra. Nem Cristo nem os apóstolos citaram os livros apócrifos. São Jerônimo os rejeitou da Bíblia Latina por não estar escrito em hebraico. Aqui eles mostram o ensino da arte mágica. No livro de Tobias, no capítulo 6, versículo 5 ao 8, vai dizer assim: Então o anjo lhe disse, toma as entranhas deste peixe e guarde para ti e seu coração, o fel e seu fígado, pois são necessários para medicinas úteis. Logo Tobias perguntou ao anjo e lhe disse: Eu te rogo, irmão Azarias, para quais remédios são boas essas coisas que tu pedisse separar do peixe? E o anjo respondendo lhe disse: Se puseres um pedacinho do seu coração sobre as brasas, seu fumo há de espantar toda espécie de demônios, seja de um homem ou de uma mulher, de modo que não possam mais voltar a eles. Então perceba que isso é uma prática de uma arte mágica, e isso não está na Bíblia. O anjo relata uma falsidade. Preste atenção. Ainda em Tobias, no capítulo 5, versículo 15 ao 19, o anjo disse-lhe a Tobias: Guiá-lo-ei para lá, o filho de Tobias. Eu farei voltar a ti. E Tobias lhe disse, falou para o anjo: Eu te rogo, dize-me de que famílias ou de que tribo és tu? E Rafael, o anjo, respondeu: Eu sou Azarias,
o filho do grande Ananias. Respondeu-lhe Tobias: Tu és de uma grande família. Se um anjo de Deus mentisse acerca de sua identidade, tornar-se-ia culpado de violação do 9º mandamento, em Êxodo 20. Ou seja, confrontando esta declaração com o que está registrado no livro de Tobias, compreendemos logo porque Cristo nunca se referiu aos livros apócrifos. Percebe tamanha heresia, sendo que a Bíblia é bem explícita em afirmar que os anjos são chamados filhos de Deus. Mas esse anjo, ele não disse que é filho de Deus, ou seja, ele mentiu. Dar esmolas purifica do pecado. Em Tobias, no capítulo 12, versículo 8 e 9, você vai ver. Esse versículo vai dizer assim: A oração é boa como o jejum e esmolas. É melhor do que guardar tesouros de ouro, pois esmolas livram da morte, e é o mesmo que expiar os pecados e conduz à misericórdia e vida eterna. Se ofertas caridosas pudessem expiar os nossos pecados, não teríamos necessidade do sangue de Jesus Cristo. O próximo é pecados perdoados pela oração. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 4. Quem ama a Deus receberá perdão de seus pecados pela oração. Os pecados não se perdoam pela oração. Se fosse assim, não teríamos necessidade de Jesus. Todos os povos pagãos fazem oração, mas os pecados não se perdoam somente pela oração. E isso nós vemos em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. E primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Só Cristo, nosso advogado, pode perdoar o pecado. Uma mulher jejuando toda a sua vida. Olha que heresia. No livro de Judite, no capítulo 8, versículos 5 e 6. E ela fez para si um aposento separado no andar superior de sua casa, no qual vivia com suas servas. Seu vestido era de cabelo de crina, e ela jejuava todos os dias de sua vida, com exceção dos sábados, das luas novas e demais festas da casa de Israel. Isso está no livro apócrifo de Judite. Esta passagem é parecida a outras lendas católicas romanas, com respeito a seus santos canonizados, com respeito a todos os católicos, mas isso é uma heresia. Uma mulher dificilmente jejuaria toda a sua vida, com exceção de um dia da semana e algumas outras ocasiões durante o ano. Cristo jejuou 40 dias, porém não toda a sua vida. Ou seja, a Igreja Católica apega-se a estes livros não inspirados porque eles sancionam alguns de seus falsos ensinos, como oração pelos mortos, salvação pelas obras, a doutrina do purgatório, da esmola para libertar as pessoas do pecado e da morte. Então, perceba tão grande heresia isso aqui. Imagina uma mulher jejuar a vida toda. Não tem nem lógica. Oração pelos mortos. No livro de 2 Macabeus, no capítulo 12, versículo 42 ao 46, você vai ver assim. E fazendo uma arrecadação mandou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém, para serem oferecidos um sacrifício pelos pecados dos mortos. E fez bem em pensar religiosamente na ressurreição. Pois se não tivesse esperança que os que haviam sido mortos ressuscitassem novamente, haveria de ser supérfluo e em vão orar pelos mortos. E considerava que os que haviam adormecido no temor de Deus alcançaram para si muita graça. Isso aqui está escrito no livro de Macabeus, um dos livros apócrifos da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica afirma que estes versículos lhe autorizam a doutrina do purgatório. Oração e missas pelos mortos são aceitas e o devoto católico crê nelas. Ou seja, excede a imaginação a quantidade de dinheiro que aflui todos os anos nos cofres da igreja pelas missas em favor dos mortos. É por isso que a Igreja Católica ela é tão rica assim, né? Desse jeito. E aqui nós vemos o ensino do purgatório. Livro da Sabedoria, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Esse é mais um dos livros apócrifos. Mas as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e o tormento da morte não as tocará.
Aos olhos dos ignorantes, pareciam eles morrer, e sua partida foi considerada desgraça. E sua separação de nós por uma extrema perda. Mas eles estão em paz, e embora aos olhos dos homens sofram tormentos, sua esperança está plenamente na imortalidade. Ou seja, a Igreja Católica baseia sua crença da doutrina do purgatório nestes versículos citados. Embora aos olhos dos homens sofram tormentos, sua esperança está plenamente na imortalidade. Os tormentos nos quais se acham justos, diz a Igreja, refere-se ao fogo do purgatório, onde os pecados estão sendo expiados. Sua esperança está plenamente na imortalidade. Agora, olha que interessante, a Igreja Católica usa 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 13, onde fala que serão salvos pelas obras, só que ali o contexto é o tribunal de Cristo. Eles usam esse versículo para dizer que os mortos estão sendo purificados do seu pecado para então se tornarem santos e morar no céu. Só que em 1 João capítulo 1, versículo 7, esse ensino aniquila completamente a expiação de Cristo. Se o pecado pudesse ser expiado pelo fogo, não teria necessidade do nosso Salvador Jesus